Olá pessoal, como estão? Estudando bastante? Sou o professor Aurélio Casale, né? E hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho da banca CESP, né? E trouxe também algumas questões para a gente poder trabalhar e eu apresentar para vocês e demonstrar também, né, como que é cobrado e como que você deve estudar para a banca CESP. Então vamos lá para a gente começar aqui. Nossa matéria é Direito Constitucional. Meus amigos, eu já dou aula para concurso há algum tempo, no ponto, eu estou aqui desde o ano passado, né, um pouquinho, ano retrasado, isso. Mas eu já dou aula para concurso há muito tempo. Então a gente já tem o contato, né, com essas bancas há muito tempo. A gente sabe o que ela gosta de cobrar, né, e como que vai cobrar. Então, vez ou outra, a gente acaba acertando a uma questão, até brinco com os alunos, que não é questão de ser vidente ou não, né? Porque a gente estuda as provas, além da gente ter o domínio da matéria, a gente estuda a própria banca, é uma questão de estratégia. Nisso a gente acaba passando para os alunos os pontos mais importantes. Por quê? Porque vários de vocês, né, que estão me assistindo aí, temos também o pessoal que está no nível mais avançado, então quer se aperfeiçoar. Mas tem o pessoal que está no intermediário ali e o pessoal que está no início, que é muito comum. Eu tenho alunos na faculdade que agora vão iniciar o seu preparatório para concurso. Para a OAB é uma coisa, para concurso é outra coisa. Então eu falo com eles, tem que fazer isso, então você tem que procurar o melhor caminho. E aqui no ponto dos concursos, a gente acaba fazendo isso, né? Então você que adquire os nossos cursos, você vai perceber que a gente direciona você nos seus estudos. Vez ou outra a gente recebe algum e-mail, professor, eu estou vendo aqui no edital tem 15 pontos, só que no seu curso você vai trabalhar apenas 12, por exemplo. Sim, e aqueles outros 3 que eu escolhi, né, para não trabalhar, não quer dizer que não serão objeto de prova. Pode estar no edital, se cair no edital, né, o aluno tem que estudar tudo. Mas ele não necessita que eu trabalhe ele em sala de aula. Por quê? Porque se ele cair na prova, uma simples leitura basta para que você acerte a questão. Não preciso trabalhar com vocês. Então, aqueles outros 12 pontos, no meu exemplo aqui, eu tenho que trabalhar de forma mais o quê? Verticalizada, mais aprofundada, porque são os temas que a CESP mais gosta. Só a título de exemplo, né? Daqui a pouco a gente começa a trabalhar as questões. Eu lembro que mais ou menos no ano de 2008 a 2010, mais ou menos, todos os concursos da CESP, todos, né, cobraram questão sobre organização político-administrativa. Cada um deu de um jeito, algumas questões até se repetiam, mas foi cobrado. Então é óbvio, né, que você tinha que dar uma maior atenção, que ali tem muita coisa para ser cobrada. Para vocês terem uma outra ideia, quem já está num nível mais avançado pode perceber que o artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, que era de uma importância tremenda, caía muito sobre direitos fundamentais, hoje cai pouco. Cai pouco, mas o que cai é bem aprofundado. Inciso 11, inciso 12, né, cai muito, porque ele não vai diretamente quanto a esses incisos. Ele aprofunda aquele assunto, ele vai fazer link com outros temas. Então isso o aluno tem que ficar preparado, tá? Banca CESP, gente, para quem não conhece, ela não é apenas certo e errado. Todo mundo ouve falar da banca CESP, né, acha que ela é a pior banca. Por quê? Na maioria das vezes, isso é para prova também para delegado, né, para prova de advogado da União. Se você erra uma questão, desconsidera, né, acaba anulando uma questão que você acertou. Então todo mundo tem um temor por causa disso. Você pode, em alguns concursos, né, tem a opção de você não marcar. E aí você não perde uma questão que supostamente você já tinha acertado. Então a maioria dos alunos não gosta, né, nunca fez prova da CESP, mas ouve outras pessoas falarem e adota. A CESP é a pior banca que tem. Eu não acho que a CESP é a pior banca que tem,
né? Eu, inclusive, eu acho a melhor banca que tem. Por quê? Porque ela exige do candidato, lógico que tem uns probleminhas que eu vou falar também, ela não é perfeita, mas ela exige do candidato um conhecimento aprofundado sobre a matéria. Se você não estudou, né, ou se você estudou de forma errada, de forma equivocada, meu amigo, um abraço. Algumas questões você vai acertar, mas com algumas questões você não passa no concurso. Você nem classifica, por exemplo, para a fase de corrigir, né, a prova discursiva. Algumas são redações, algumas são casos concretos, então não vai adiantar. Você tem que estudar pensando naquilo ali. E a vantagem da CESP é essa, né? O aluno que estuda, ele tem chance. Quer dizer que ele vai ser aprovado. Quanto mais você estuda, mais você aumenta as suas chances, né? Então, esse é um ponto importante. Um outro detalhe que você tem que perceber na banca CESP. Tem questões de marca X também, tá? E aí, por que o aluno, e aí o curso, o professor acha importante, né? Para ajudar você a entender isso. Quando você está estudando direito fundamental, não é assim, eu estudei direito fundamental, acabou, não serve mais para nada, é só direito fundamental. Não. Dependendo do que você leu ali em direito fundamental, você tem que fazer um link lá com o poder legislativo. CPI, por exemplo, né? Tribunal do júri, ele fica lá isolado, crime doloso contra a vida, não vai cair bonitinho. E se o presidente matar alguém dolosamente? Você vai ter que saber, o foro prerrogativo de função lá do presidente da República com o foro do Tribunal do Júri, né? Qual que prevalece? Se os dois têm competência constitucional. Isso a gente apresenta para vocês, né? O prefeito matou alguém, que está falando, não, o prefeito tem foro prerrogativo de função no Tribunal de Justiça. Criminal, tudo aqui criminal. E se ele matou alguém dolosamente, será que ele vai ser julgado no Tribunal do Júri ou no Tribunal de Justiça? Então isso a gente faz com vocês. Então a CESP exige isso. Outras bancas, quando cobram sobre o habeas corpus, aí vem lá, da letra A da letra E, por exemplo, tratando somente sobre habeas corpus. Então, dá para você fazer por eliminação. Se você sabe pouco, você consegue eliminar. Tem algumas assertivas ali que estão completamente equivocadas. Aí você compara a letra B com a letra C. Opa, as duas estão erradas. Então você já desconsidera. Só faltaram 3 alternativas. Na CESP não. Mesmo quando a questão é de marca X, né? Então, de acordo com os direitos fundamentais, julga a assertiva correta. Pode ser que da letra A até a letra E, cada um traga sobre um tópico de direitos fundamentais. Um sobre o inciso 2, outro 4, 5. Não dá para você comparar um instituto com o outro. Tá? Então, ou vem assim, sobre os direitos fundamentais, poder legislativo e poder executivo. Ou seja, não dá para você comparar os pontos. São temas diferentes. Então, você tem que saber. Daí, eu acho que um ponto importante. Quando é certo e errado, então, né, aí é que é mais complicado para o aluno. Porque cada item que você tem que colocar certo ou errado não tem nada a ver com o que você leu anteriormente. Ele te dá um texto e pode perguntar. Eu até trouxe algumas questões aqui assim. De acordo com os direitos fundamentais, de acordo com os partidos políticos e processo legislativo, por exemplo. Olha a confusão. Então você tem que fazer uma preparação específica para isso. Tá? Ora, então quer dizer que eu não tenho que ler o texto constitucional? Eu tenho que apenas prestar atenção nas aulas? Eu posso abrir mão da Constituição? De jeito nenhum. Qualquer estudo de direito constitucional passa pela leitura da Constituição. Quando eu era estudante, eu não lia a Constituição, vou ficar lendo esse negócio. Eu era de uma época que a Constituição nem era importante, né? Depois se transformou com a questão do neoconstitucionalismo, a Constituição de 1988. Hoje tudo perpassa pela Constituição. Tanto é que a gente fala que tem uma filtragem constitucional. Hoje a gente fala direito penal constitucional, direito civil constitucional, direito do trabalho constitucional. Tudo passa por esse filtro da Constituição. Então, ela hoje é um instrumento importante, né? Está sendo maltratada nos últimos tempos aí. Mas você tem que ler. E tem que ler muito. Alguns incisos, alguns artigos, você vai abrir mão, como eu vou falar para vocês aqui. Porque se cair, aí é questão de decoreba. Vai estar todo mundo no mesmo barco.
tá? Ninguém vai decorar toda a Constituição, mas você vai ter que ler. Um outro exemplo, você vai fazer concurso para tribunal. Se é concurso para tribunal, você tem que saber muito sobre o Poder Judiciário. Aurélio, eu ainda não sei qual tribunal que eu vou fazer. Aí eu tenho que ler todos os tribunais? Não, por enquanto você pode ficar lendo a parte geral, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. Todas aquelas características ali a partir do artigo 93, vai ficar lendo tudo, até na competência do Supremo e do STJ, porque eles caem em todos os concursos. Aí TRE se dedica só para o TRE, aí vai ler a parte de direito eleitoral, do trabalho, enfim. Tá? Vai fazendo isso daí, que a CESP faz dessa maneira. Um outro ponto também importante, aí a aula ajuda em muito, que é o quê? As chamadas situações hipotéticas que vêm sendo cobradas na prova, na maioria das vezes são casos concretos que foram julgados pelo STJ ou pelo STF. A gente acompanha isso, eu estudo pelos informativos, né, para preparar as minhas aulas e tal, porque eu dou aula para outros cursos e para outros cargos também. Então a gente estuda de forma mais aprofundada os informativos. Aurélio, eu tenho que fazer isso? Não, você não precisa fazer isso. Se você vai se preparar para analista superior de direito, você tem que fazer. Para outros cargos, não. Superior, área administrativa ou nível médio, não precisa. Tá? Então, isso aí fica a cargo de nós, professores, principalmente eu aqui falando da minha matéria de Direito Constitucional. Então, se você está antenado com essas novidades legislativas e com novidades jurisprudenciais, é um bom passo. Por quê? Tem grande chance de cair no seu concurso. Já vou avisar para vocês aqui hoje, né? E não vai ser só nesses concursos não, para a OAB também. Eu já avisei para meus alunos da OAB. Eu sei que vai cair mandado de injunção na sua prova. Olha, como é que você sabe? Você teve contato com o examinador, ele te falou, é isso daí, você está chutando? Não estou chutando. Né? O mandado de injunção é um remédio constitucional, que ele não era muito cobrado. Né? Ele foi cobrado mais em 2007, 2008, 2009, 2010. Por quê? Porque teve um julgamento, né, sobre mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, que tratava sobre o direito de greve. Aí caiu um bom tempo mandado de injunção. E esse ano vai cair muita coisa de mandado de injunção. Por quê? Porque ano passado foi criada a lei do mandado de injunção. Nós não tínhamos uma lei do mandado de injunção. A gente aplicava a lei do mandado de segurança. Né? Então, agora a gente tem uma lei própria, a gente tem uma lei específica. Isso significa dizer que é novidade. Se é novidade, obrigação sua, né, estudar. Um curso, como é um curso, a nossa maratona vai ser de exercícios, a gente vai trabalhar alguns pontos aí sobre mandado de injunção, sobre temas que provavelmente vão cair. Eu já dei uma olhada em provas de delegado, né? O delegado do Pará caiu, acho que no delegado de Pernambuco também caiu. O do Pará eu lembro que foi a última prova, caiu. Então fica ligado com essas novidades legislativas e novidades jurisprudenciais. Tá? Olha, muito bem, você falou bem da CESP até agora, eu estou me preparando, eu vou fazer sempre esses links, resumo, vou ler a Constituição N vezes, sem preocupar em decorar. Então, ela é uma banca perfeita. Não. Qual é o problema que eu acho muito grande na CESP? Né? Quando, gente, aí eu vou fazer um parênteses aqui. Quando ela especifica o número de questões ou de itens, eu acho legal. Por exemplo, vai ter um concurso para procurador do município de Belo Horizonte. Já vem lá, são quantas questões de cada matéria. Não o assunto, obviamente, mas eu sei quantas questões. Por exemplo, são 10 questões de constitucional. Ótimo, eu sei que são 10. Então, quanto mais eu souber, melhor. Tá? Qual que é o problema? Quando não especifica esses itens ou a quantidade de questões. Diferentemente, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, nós sabemos que vem um edital lá com 15 tópicos, um edital de constitucional. A Fundação Carlos Chagas, geralmente, 90% das vezes, ela tem questões de todos os tópicos, ou da maioria dos tópicos. De 15 ela cobrou 10. Eu já sei que vai acontecer isso. Então fica
melhora a distribuição. A CESP não. Nós tivemos questões do MPU, aí, prova do MPU, né? Cobra lá 15 tópicos de condicional, cai 2 tópicos só. Cai 4, né, assertivos para você marcar certo e errado. Esse é um problema. É muita matéria e de repente vem poucos itens para serem cobrados. Mas aí a gente que está no jogo, né, a gente tem que jogar esse jogo. Agora, então não vou estudar. Não, se você não estudar, você não vai pontuar. Se você não pontuar, você não vai passar porque o seu candidato, né, o outro candidato, concorrente, ele vai estar estudando. Então, ir para a banca CESP, esse é o diferencial, você dominar a matéria. E meus amigos, dá para fechar constitucional, não interessa o cargo que você vai fazer. Dá para fechar constitucional, que fica bem direcionado. Não vão ser todos os assuntos, todos os tópicos que serão cobrados. Quando tem lá no edital classificação das constituições, aquilo é fácil. Então é uma decoreba. Então ele vai mesclar alguma norma lá de direito fundamental com a classificação das constituições, por exemplo, né? Quanto à eficácia das normas, eficácia plena, contida ou limitada. Só rapidamente aqui, eu vou ligar esse assunto com o mandado de junção. O mandado de junção ele só cabe quando o quê? Norma de eficácia plena? Não. Contida? Não. Limitada. Então ele pode perguntar sobre o mandado de junção e também perguntar sobre a eficácia dessas normas, se é plena, contida ou limitada, né? E o que quer dizer cada uma delas. Então isso é importante, isso num item só. Então quanto mais você souber, melhor. Tá? Então tem a vantagem e tem a desvantagem também da banca CESP. Mas se eu pudesse escolher, né, Aurélio, você que vai contratar, você vai montar um concurso para o cargo X e você pode escolher a banca. Qual você escolhe? Os valores da licitação são os mesmos. Tá? Estou falando sobre cobrança em prova. Eu escolheria a CESP. Por mais essa questão de certo e errado, de você perder um ponto, mas eu acho que ela valoriza aquele aluno que estuda. Correto? Beleza? Nessa parte introdutória sobre a banca CESP, para quem não conhece, e para relembrar quem já está fazendo prova. Separei para vocês algumas questões aqui, questões que são de 2008, 2009 e questões agora de 2016. Aurélio, você vai trazer questão para a gente de 2008? Sim. Por quê? Porque esses temas repetem em 2016, vão repetir em 2017, 2018, porque eles não mudam, né? Ou melhor, né? A cobrança continua, não muda nesse caso a cobrança, mas a forma de cobrar modifica. E para vocês raciocinarem. E no caso do nosso curso de maratona específico aqui para a CESP, a gente vai trabalhar com isso. As questões elas acabam se repetindo, elas são muito parecidas. No mesmo ano, uma questão de TRT apareceu no concurso de TRE, da mesma maneira. Então, fazer muita questão CESP é importante para o seu sucesso no cargo pretendido. Correto, moçada? Então, vamos começar a trabalhar algumas questões. Eu já até trabalhei num outro momento, para quem me assistiu no webinário, eu trouxe uma questão de agente da Polícia Civil, Tocantins, Rio Grande do Norte. Olha que curioso, e era nível médio lá naquele concurso. Só que a prova dava para ser aplicada tranquilamente para superior direito, tranquilamente. Então não vá nessa, eu sou formado em Direito, acabei de formar esse ano, nem vou estudar constitucional não, porque o concurso de nível médio vai ter questão só fácil, na hora lá dá para fazer. Não dá. O estudo que você fez na faculdade, especificamente para você que formou em Direito agora, é outro. E eu dou aula na graduação. E vocês vão ter, vocês estudam Direito Constitucional, segundo, terceiro, no máximo até o quarto período. Depois você não estuda mais isso. A maioria dos alunos não estuda mais isso, é só penal, civil, processo penal, processo civil. Esquece constitucional.
Até porque não tem uma aplicação direta na sua prática, nos seus estágios, em audiências, você não vê lá nada sobre processo constitucional. Então você deleta. Então você vai ter que recuperar esse tempo, entre aspas, perdido. Você já teve, né, um aprendizado e está guardado. E outras coisas você vai ter que aprender. Então não vá nessa, nível médio, não. Porque é nível médio, né, mas você, superior direito, está fazendo um concurso para nível médio também. E o pessoal de nível médio aprendeu que estudar direito é um diferencial. Então, eles vão estudar mais português e informática do que vocês que são formados em direito. Ah, não vou estudar informática não, vou mexer muito bem no computador. Isso aí o professor Paulo vai trabalhar com vocês, vai conversar com vocês. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não vá na arrogância, né? Se você é uma pessoa arrogante e tal, não tem como modificar isso. Mas uma coisa eu garanto e eu falo para vocês. No concurso público você não pode ser arrogante. Você não pode pensar, eu sei mais do que a banca. Não. Você tem que chegar lá, né, preparado, mas não achar que sabe tudo. Porque senão você não vai conseguir. Ainda que a prova exija um nível médio, né, de escolaridade. O nível da prova não é mais nível médio. Vocês podem observar aí. A escolaridade, nível médio. A prova eu garanto para vocês que não é. Correto? Então vamos começar trabalhando algumas questões aqui, tá? Primeira questão, ó, primeiro concurso, agente da Polícia Civil de Tocantins de 2008. Que é um tema interessante. A gente não esgota ele aqui. No curso a gente vai trabalhar, tá? Então, olha só, a organização político-administrativa brasileira foi assunto tratado com especial atenção pela Assembleia Nacional Constituinte de 88, respeitando-se sempre o Pacto Federativo. Então, veja bem, o texto aqui ó, já cobrava que a Assembleia Nacional Constituinte, Pacto Federativo, concurso para nível médio, então você tem que saber isso, tá? Julgue os itens a seguir acerca da organização político-administrativa brasileira. Vamos lá, moçada. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil abrange apenas a União, os estados e os municípios, todos gozando de autonomia. Você não decorou isso, né? Até porque isso aqui está previsto no artigo 18. E a organização político-administrativa são apenas 2 artigos, 18 e 19. Lógico que depois trata das competências a partir do artigo 20. Tá? Aí vem falando, abrange apenas a União, os estados e os municípios, todos gozando de autonomia. Aurélio, eu acho que está certo aí. Como é uma questão séria, onde você tem que prestar atenção? Nós já sabemos qual é o tema, né? O que é a organização político-administrativa? Quais são os entes federativos aqui do Brasil? Ou do Brasil não, da República Federativa. A União é? Sim. Os estados membros são? São. Os municípios também são? São. Aurélio, então está correto. Mas eu estou achando que está errado, Aurélio, por causa dessa questão da autonomia. Então eu vou marcar aqui a lápis, né? Você vai marcar que está errado. Depois eu vou apagar, tá, gente? Presta atenção comigo. Abrange apenas a União, os estados e municípios, todos gozando de autonomia. Vamos lá. Na minha explicação. Se marcou errado, em razão do quê? Da questão da autonomia. Você concordou que tem a União, os estados e municípios, mas todos gozando de autonomia. O item aqui está errado. Você acertou. Ponto para você, Aurélio, eu acertei no chute. Ótimo, eu não quero que você acerte no chute, por isso você está fazendo o curso. Tá? Veja bem, na minha explicação, e é assim que eu vou trabalhar lá na maratona, você acabou acertando a questão pelo chute. Porque você falou assim, o aluno pensou, essa questão está errada, Aurélio, porque a União ela não tem autonomia, ela tem soberania. Você colocou errado, você acertou a questão, mas você não sabe a resposta. Olha que curioso. Por quê? O item está errado. A organização política administrativa é composta pela União,
pelo Estado membro, faltou aqui o Distrito Federal, e o município. Todos gozando de autonomia. Então, nessa parte aqui, se tivesse colocado o Distrito Federal, a assertiva estaria correta. A União ela não detém soberania. Quem detém soberania é a República Federativa do Brasil. A União tem autonomia, tá? E uma outra forma de ser perguntado aqui para vocês também seria colocar ali, coloca o Distrito Federal, União, Distrito Federal, Estado membro, município, território federal, todos gozando de autonomia. O item continua estando errado. Por quê? Porque o território federal ele não é autônomo, ele é integrante da União. Então olha que curioso, você está estudando, aí você tem lá a parte do Distrito Federal, a parte da União, a parte do município, a parte dos Estados membros e a parte do território federal. Então você pensa, ele faz parte da organização política administrativa e detém autonomia. Ele não detém autonomia. Então o único ente federativo que não detém autonomia é o território federal. No caso atual, não existe nenhum território federal. Pode ser criado, mas atualmente não existe nenhum. Tranquilo? Então o nosso item aqui, ele está errado. Lembrando que o nosso erro foi onde? Faltou o Distrito Federal, tá? Faltou o Distrito Federal. E todos gozam de autonomia, inclusive a União. Então, um tema bacana aqui para ser cobrado. Essa aqui é fácil. O governador do estado de Tocantins é eleito para um mandato de 4 anos e, ao tomar posse no cargo, indica o seu substituto legal, o vice-governador. Essa questão aqui é fácil. Por quê? Porque aqui, para a eleição para o Poder Executivo, quando temos o candidato a governador, prefeito, presidente, a chapa já contém o vice. Diferentemente do que acontece lá na Venezuela, que a gente acompanha aí, você pode escolher o vice depois. Aqui não. Se eu já me candidato, eu já tenho que estar na minha chapa, o nome do meu vice. Correto? Então, essa questão era fácil, mas a primeira poderia levar vocês a cometer algum equívoco. Vamos continuar aqui. Uma outra questão, tá? Considere-se que o presidente da República, olha só, o presidente da República tenha vetado integralmente um projeto de lei que retornou ao Congresso Nacional com as razões do veto. Nessa situação é correto dizer que é uma questão, gente, que trata sobre processo legislativo, que tem grande chance de cair também nos concursos desse ano. Vamos lá. Se o veto for apreciado pelo Congresso Nacional no prazo de 15 dias a contar de seu recebimento, ele só poderá ser rejeitado pelo voto de 2/3 dos deputados e senadores. Informações importantes. 15 dias, falou prazo, é bom você prestar atenção. Quando no seu estudo, também. Ele só poderá ser rejeitado pelo voto de 2/3. Meus amigos, o que você tem que tomar cuidado no seu estudo? As maiorias, você tem que lembrar, e no curso a gente vai direcionando para vocês, por exemplo, para a gente ganhar tempo. Maioria absoluta é a mesma coisa que maioria dos membros. Então, um cidadão foi indicado para ser ministro do STF. Qual a maioria? Maioria absoluta. Senado. Tá? Para processar o presidente da República por crime de responsabilidade ou por crime comum, 2/3, autorização pela Câmara dos Deputados. Isso tudo você tem que lembrar e no seu estudo você vai separando. Quais são os quórum de 2/3? Separa aqui. Quais são os quórum de 3/5? Separa aqui. Quando é que exige maioria absoluta? Quando é que exige maioria simples? Então, artigo 69, lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Você tem que lembrar. Está estudando? Grifa lá a maioria absoluta, faz um resumo. Maioria absoluta, derrubada do veto. É isso aqui. Está tratando sobre a derrubada do veto. O veto, gente, ele não tem caráter absoluto. O veto é relativo.
Então, uma vez quando o presidente da República ele veta, ele pode vetar total ou parcialmente o projeto de lei, o que acontece? Aquele veto volta para o Congresso Nacional. E olha que curioso, aqui em reunião conjunta, o presidente do Senado, né, que é o presidente do Congresso Nacional, a gente tem que lembrar disso, ele vai determinar que seja colocado na pauta para que o Congresso Nacional delibere sobre o veto, se concorda com o veto ou se rejeita o veto. Isso tem que se dar dentro de 30 dias. Aqui falou 15, mas é dentro de 30 dias, tá? E para rejeitar o veto, exige maioria absoluta e não 2/3. Então, aqui era necessário você lembrar sobre a questão de prazo, principalmente, estava de 15 e 30 dias, mas é fácil, e sobre as maiorias. Para derrubar o veto é sempre maioria absoluta, correto? 2/3 para outras coisas, beleza? Então vamos continuar aqui na nossa questão. O item está errado, questão boa também. Agora olha só, se o veto não for mantido, o projeto de lei será enviado para promulgação ao presidente da República, que nesse caso não poderá mais optar por sancioná-lo ou novamente vetá-lo. Veja bem, foi feito o projeto de lei, o presidente da República vetou, ele fez isso uma vez, vetou. O que acontece? Esse projeto de lei retorna para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai deliberar sobre este veto. Se ele concordar com o veto, acabou, tá? Acabou. Concordamos com o veto, o presidente da República está correto. Então, já era aquele projeto de lei. Agora, se o veto não for mantido, ou seja, foi derrubado, o projeto de lei será enviado para promulgação ao presidente da República, que nesse caso não poderá mais optar por sancioná-lo ou novamente vetá-lo. Está correto. Por que está correto aqui, pessoal? Porque uma vez que o projeto de lei, que o veto não foi mantido, ou seja, o veto foi derrubado, o projeto de lei vai ser promulgado. Primeiro ocorre a promulgação para que depois ocorra a publicação. Então, derrubou, informamos, derrubamos o seu veto, presidente. Você tem agora que promulgar a lei. Ele não pode mais, vou sancionar, agora eu sanciono, ou então veto de novo. Ele não tem mais essa possibilidade. Mas pode ser perguntado para você o seguinte: Aurélio, e se o presidente não quiser promulgar? Ele está de sacanagem agora, o Congresso, né? Ele não concordou com essa derrubada do veto, então ele não vai promulgar, de birra. O que acontece? Não vai ter a lei? Não, a própria Constituição fala, compete ao presidente do Senado fazê-lo. Aurélio, se o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado pode fazer. Isso está previsto na Constituição. Correto? Teminha bom esse, tá? Então, no nosso caso aqui, essa questão está correta. Outra questão, se o veto for mantido, então o veto foi mantido, o projeto de lei será arquivado, não havendo possibilidade de esse mesmo veto ser reanalisado por parte do Poder Legislativo. Será que está correto? Vamos analisar. Se o veto for mantido, eles concordaram com o veto do presidente da República, o projeto de lei será arquivado. Não havendo possibilidade de esse mesmo veto, olha só, o mesmo veto, ser reanalisado por parte do Poder Legislativo. Essa questão, moçada, também está correta. Por quê? O veto foi mantido. Então, o projeto de lei ele vai ser arquivado. Não vai ter possibilidade desse mesmo veto ser reanalisado por parte do Poder Legislativo. Cuidado com essa assertiva. Por quê? O artigo 67 da Constituição da República, ele fala que o projeto de lei que não foi aprovado, né, ou foi
por qualquer uma das casas, ele pode ser reapresentado, né, na mesma sessão legislativa por vontade de maioria absoluta de qualquer uma das casas legislativas. Não é o veto que vai ser analisado novamente. O que vai ser analisado, se aconteceu isso daqui, o presidente vetou, eles vão apresentar novamente, né? O que vai ser apresentado não é o veto, é um novo projeto de lei. Então você tem que tomar cuidado com isso. E o que está previsto no artigo 67 é projeto de lei, ou seja, não cabe essa exceção para emenda constitucional nem para medida provisória. Então fique muito atento quanto a isso, tá? Fica bastante ligado nesses pontos do artigo 67 da Constituição, tá? Continuando aqui então, galera. Agente de polícia também, CESP 2008, olha só. Peguei só algumas questões, essa aqui já é de marca X. Antônia é prefeita, então cargo do Executivo. Mauro é deputado federal, cargo do Legislativo. Lúcia é governador executivo. Então vamos lá, informações importantes. Todos estão no primeiro mandato. Isso é muito importante. Sem nunca ter ocupado qualquer cargo eletivo anteriormente. Nenhum cargo eletivo anteriormente. Então essas informações são muito importantes para a gente resolver a questão. Vamos ver o que ele vai estar perguntando. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição Federal. Vamos ver a letra A para ver o que trata. Mauro poderá se reeleger para apenas um único período subsequente. Opa, parece que ele está perguntando aqui sobre direitos políticos. A parte do artigo 14 da Constituição, os artigos 14, 15, 16 da Constituição, porque o 17 trata de partidos políticos. Vamos lá. Mauro é deputado federal, federal legislativo. Poderá se reeleger para apenas um único período subsequente. Falso. Aurélio, mas é permitido, né, a reeleição para um único período subsequente. Sim, só que quando for cargo do Executivo. Para cargo do Legislativo, nós não temos esse limite. Então isso aqui é falso. Ele pode se reeleger para vários períodos subsequentes. Tá? Letra B. Mesmo enquanto Antônia, vamos lembrar, Antônia, ela é prefeita, cargo do Executivo. Estiver ocupando o cargo atual, seu genro é considerado elegível. O que é elegível? Pode ser eleito ali. Tá? Cuidado, né? Eu acho que essa questão poderia trazer um problema até para anular. Mas vamos lá. Isso aqui está tratando especificamente sobre o artigo 14, parágrafo 7º, que fala que são inelegíveis, né, na área de jurisdição os parentes do governador, do presidente, do prefeito. Tá? Quem são inelegíveis? Cônjuge, companheiro e os parentes até o segundo grau. E aí vem a exceção, salvo se eles já forem titular de mandato eletivo. O que você tem que lembrar aí? Cônjuge e companheiro é muito fácil. E sobre os parentes, até o segundo grau. Então a gente tem que verificar quem são esses parentes. Olha, eu vou ter que contar grau? Você não vai ter que contar grau, mas você vai ter que saber, né? Porque ele pode colocar o neto, ele pode colocar o sobrinho, ele pode colocar o primo, né? Aqui no caso é genro, então questão de parentesco por afinidade, que acaba sendo de primeiro grau. Então se é primeiro grau, né? Está falando na Constituição que até o segundo grau é inelegível na área de atuação. Então aqui é primeiro grau, cadê? Genro é considerado elegível. Essa questão é falsa. Ele é inelegível. Só que ele é inelegível apenas aonde, gente? Apenas no município onde a Antônia é prefeita. Por isso eu acho que pode dar margem para algum problema nessa questão. Tá? Não sei se essa questão ela foi anulada, mas poderia dar
um problema aqui. Mas na área de atuação, se a gente interpretar que foi pedido sobre isso, né, o genro de Antônia não poderia ser eleito enquanto Antônia estivesse na prefeitura, tá? Como prefeita, obviamente. Letra C. Enquanto Lúcio, que é governador do estado, estiver ocupando o cargo atual, o sobrinho de sua esposa é considerado inelegível. Veja bem, inelegível, sobrinho é terceiro grau, né? Primo é quarto grau. Então, quando a gente fala assim, ele é meu primo de primeiro grau, na verdade não existe primo de primeiro grau, né? Na verdade ele é seu parente em quarto grau. O sobrinho ele acaba sendo de terceiro grau, então não é inelegível. Essa questão também está errada, né? Está falso. A gente colocou F aqui, vamos colocar também. Essa questão está falsa. Vamos lá, vamos analisar todos aqui. Nas eleições subsequentes, aqui faltou dele, nas eleições subsequentes, Mauro poderá candidatar-se ao cargo de governador de seu estado sem a necessidade de renunciar ao cargo que ocupa. Essa questão aqui, né, que faltou a letra D, por algum erro meu, está correto. Olha só, Mauro é quem? É governador. Se ele quer candidatar ao governador de seu estado, é a reeleição. Para se reeleger, ele tem que renunciar ao cargo? Não. Aí, olha a maldade. Olha só, nas eleições subsequentes, Mauro poderá candidatar-se ao cargo de governador de seu estado sem a necessidade de renunciar ao cargo que ocupa. Veja bem, ele já é governador de estado. Isso aqui é uma pegadinha que a CESP fez, por quê? Se ele quisesse candidatar a um outro cargo, ele teria que renunciar até 6 meses antes do pleito da eleição, né, da nova eleição. Para o mesmo cargo, ele não tem que renunciar. Então, olha o jeito que foi colocado aqui. Ele é governador. Não falou nada de reeleição. Porque se ele quisesse candidatar para cargo de governador do seu estado, você que tinha que interpretar que era a reeleição, se ele é governador. Se você não fez isso, né, você poderia acabar se confundindo com a questão. Até porque nas outras alternativas, você iria ter que lembrar de contagem de graus. Então, olha que isso é uma questão que foi exigida no nível de escolaridade médio. Tá? E a letra E, a última aqui, para que Antônia candidate-se ao cargo de governadora de seu estado, ela pode fazer isso, ela deve renunciar ao seu mandato até 6 meses, até aqui está correto, antes da data prevista para a posse no novo cargo. Não, essa parte aqui está errada, é do pleito, como eu disse, para a assertiva anterior. Então, na nossa resposta aqui, é letra D, né? Ficou faltando por erro meu, mas é a letra D de dado a correta. Boa questão. Tá? Uma outra que eu deixei aqui também, que é importante, o pessoal não dá muito valor, sobre súmula vinculante. Olha só, mais uma vez sobre a questão das maiorias. Súmula vinculante deve ser aprovada por maioria absoluta dos votos do STF e incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas desse tribunal. O que você tinha que prestar atenção? Nisso daqui. O quórum é 2/3. O quórum é 3/5. O quórum não é maioria absoluta. É por 2/3. Então, isso daqui, vai ter que lembrar. Para aprovar a súmula, 2/3. Para quórum de emenda constitucional, 3/5. Então, vai ter que se fazer isso daqui. Correto? No nosso curso, a gente aprofunda mais lá sobre a súmula. Quem que é o legitimado, né? Quando tem descumprimento de súmula, cabe a reclamação, como que funciona essa reclamação, aonde que se faz a reclamação, tá? A gente consegue trabalhar bem essas partes aí. Vamos agora para questões, né? Coloquei questões aqui do ano de 2016, concurso recente, no ano passado, da Anvisa. Não sei se algum dos senhores ou das senhoras fizeram esse concurso. Foram, salvo engano, 16 itens. Não coloquei todos aqui ó, por causa do nosso tempo. Tá? Mas no curso eu vou trabalhar, depois a gente vai trabalhar a prova inteira quem estiver com a gente aí no curso. Coloquei alguns itens importantes que são cheios de pegadinhas aqui. E olha,
Coloquei questões de 2008 sobre organização política e administrativa. Olha como que caiu em 2016. Os assuntos se repetem. Então a gente tem que ficar ligado nisso daí, tá? Vamos lá. Prova da Anvisa do ano passado. Acerca da Constituição Federal, julguem o item seguinte. Vamos com calma, vamos ver algumas informações. Nos termos da Constituição Federal, um ente federativo terá o direito de secessão. Opa, nível médio isso aqui, hein? Que informação que é essa? Isso não está escrito na Constituição. Isto é, de desagregar-se da federação, seja em caso de crise institucional, seja por decisão da população diretamente interessada mediante plebiscito. Boa questão, galera. Por que é boa questão isso aqui? Primeiro que não está escrito na Constituição, tudo, dessa forma aqui. Então, bastava uma mera leitura? Não. Aqui é uma questão aprofundada. Porque, olha só, artigo 18, a organização, política administrativa da República Federativa do Brasil. Já vimos isso. União, Estado membro, Distrito Federal, município, lembrando que o território federal é integrante da União. Gente, o que é uma federação? Tem diferença de federação para confederação. A federação é uma união indissolúvel entre estados autônomos. Nós somos uma federação, República Federativa do Brasil. Então não cabe aqui, não é aceito no Brasil, não é admitido no nosso país um direito de secessão. O que é o direito de secessão? É um dos entes federativos se separar da federação. Não faz mais parte da federação. Então Minas Gerais, Minas Gerais agora quer separar do Brasil. Isso vai poder? Não. Qualquer tentativa de movimento separatista será decretada intervenção federal naquele estado. Então é isso que ele está trazendo aqui. Então guarda isso. Na minha aula eu falo, é vedado, é proibido o direito de secessão. Dá para resolver. Agora, se você não sabe, a parte final ia te induzir em erro. Por quê? Na órbita interna pode haver separação, pode haver fusão entre estados e municípios, pode haver desmembramento de estados e municípios, pode haver subdivisão de estados ou municípios. Então, Minas Gerais pode acabar, pode deixar de existir Minas Gerais. Ou parte de Minas Gerais pode ser incorporada ao estado do Rio de Janeiro, ao estado de São Paulo, Goiás. Isso no curso eu acabo explicando, em razão do tempo eu não vou explicar. Mas para que ocorram essas mudanças, essas modificações na órbita interna, exige o quê? Sempre uma lei complementar, falando um caso especificamente de estado, uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional e aprovação da população interessada mediante plebiscito. Veja bem que ele colocou aqui na questão essa questão do plebiscito para confundir. Ah, mas eu lembro que eu estudei na Constituição que pode ter subdivisão se houver plebiscito. Só que é vedado de secessão. Secessão é a separação da federação. Essa não pode. Os estados do sul vão separar do país. Vão ser um país independente. Vão ter soberania. Não. Aqui pode Minas Gerais se unir com o Rio de Janeiro, formando um novo estado. Deixa de existir o Rio, deixa de existir Minas Gerais, mas eles pertencem à federação, eles pertencem à República Federativa do Brasil. Então, boa questão essa daqui. Exigia um grande conhecimento por parte do aluno. No meu curso para a Anvisa, eu trabalhei muito bem essas questões. Tá? Espero que quem fez tenha acertado. Vamos lá. Então, nossa questão aqui também está errada. Boa, muito boa questão. Próximo, olha aqui. Adoro a CESP por causa disso. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julguem o item que se segue. É um tema que está caindo direto. Vai cair também nas provas de 2017. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida, a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. Claramente uma questão de corrupção aqui.
O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Essa foi a situação hipotética. Olha a assertiva agora. Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Correto. Olha, o que é isso? Por que está correto? Eu acabei de ler na Constituição, estou acompanhando a sua aula aqui, acabei de ler na Constituição, essa situação hipotética aí versa sobre o inciso 12, né? Sobre a questão das comunicações. É inviolável o sigilo, né, de dados, de comunicações telegráficas, de comunicações telefônicas, salvo no último caso por autorização judicial, né, e para combater crime. Aí é para combater crime, mas não teve autorização judicial. Aí que tá, moçada. A gente deveria, no curso eu trabalho isso de forma mais completa, é a chamada gravação clandestina, né, que a gente tem, a interceptação telefônica e o sigilo telefônico. A interceptação telefônica e o sigilo telefônico tem que ter autorização judicial. Muitas vezes o sigilo telefônico não precisa nem de autorização judicial, porque a CPI pode determinar a quebra do sigilo. A interceptação, que é a gravação da conversa, essa sim, apenas com autorização judicial. Mas nesse caso aqui, isso já foi julgado pelo STF, né? A chamada gravação clandestina, ela é aceita como prova. Então, imagine o caso, né? Raciocine da seguinte maneira. Eu estou te extorquindo. Eu ligo para sua casa e estou te extorquindo, estou pedindo dinheiro. Ó, se você não me der dinheiro e tal, eu vou divulgar o seu segredo. Ora, eu estou praticando um crime. Quando você grava, né, essa conversa, óbvio que não teve autorização judicial, é óbvio que você não me avisou que a conversa está sendo gravada, isso vai ser utilizado sim só como prova. Isso é uma prova lícita, não é uma prova ilícita. É o único meio que você tem de comprovar que eu estou praticando uma conduta ilícita contra você. Então, essa questão aqui, né, deixava entender que seria ilícito, mas não é. Nesse caso de gravação clandestina, a prova ela é lícita. Se fosse ilícita, deveria ser retirada do processo, dos autos do processo. Porque a própria Constituição fala que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Mas nesse caso aqui, vale. Veja bem, falava do inciso 12, mas também estava ligado com prova ilícita. Questão muito interessante essa daqui, tá? Boa questão, muito boa essa questão. Uma outra questão, com relação aos direitos e garantias fundamentais, julguem o item que se segue. À luz do princípio da dignidade humana, a Constituição Federal estabelece que após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Dá uma vontade danada quando a gente lê, né, que isso aqui está correto. Porque hoje a gente sabe que tratado e convenção sobre direitos humanos que forem aprovados aqui no Brasil, eles têm um status de norma constitucional. É o que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Só que olha aqui, ó, não é por qualquer quórum, é por 3/5. Então, mais uma vez, né, lembrar dessa questão do quórum, se é 3/5, se é 2/3, para facilitar o seu estudo, porque isso cai. E outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, lembrando que eu disse no começo da aula, não dá para você utilizar outra alternativa como parâmetro. Ele poderia, se fosse uma questão de marcar X, ele repetiria essa frase aqui, mas ele ia colocar 2/3, 1/4, 3/5, por eliminação você faria. E você tem uma gama de matérias para estudar, não é só o constitucional. Daí a importância do curso maratona. A gente vai dissecar a Constituição do jeito que cai, do jeito que pode ser cobrado, para você não cometer equívocos. Tá? Então aqui um vacilo na prova, qualquer quórum, norma constitucional, eu lembro disso, não é qualquer quórum. 3/5. Até porque, né, é o quórum para se modificar a Constituição. E não é em turno único, são em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional.
lembrar disso. Beleza, moçada? Continuando aqui nossas questões. De novo, ó. No que se refere à organização política e administrativa do Estado, julgue o próximo item. Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os municípios, em simetria com os Estados, desempenham as funções dos poderes executivo, judiciário e legislativo, em razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da Constituição Federal. O aluno mais afoito, o candidato mais afoito, ele vai marcar aqui, deixa eu ler de novo. Tá certo. Vou marcar que tá certo aqui. Só que, moçada, será que ele tá certo? Vamos construir juntos o nosso raciocínio. Olha como que a CESP faz. Apesar de não possuírem sua própria Constituição, tá certo. Ele não possui isso aqui. Ele não possui Constituição, município, nem o Distrito Federal. Lá tem lei orgânica do município e lei orgânica do Distrito Federal. Então, a primeira parte está correta. Aí vem lá. Os municípios, em simetria com os estados, desempenham as funções dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Eu lembro disso, em razão da autonomia. O Aurélio falou, eles são autônomos. Só que, moçada, está errado. Não tem judiciário próprio. Quando eu trabalho com os alunos, eu falo, eu até gosto, eu sou chato para fazer isso, né? Eu faço lá, União, Estado-membro, Distrito Federal e Município, para a gente trabalhar a regrinha de competência. Quem é o chefe da União? Presidente, então coisas básicas, né? Tem poder executivo próprio? Tem. Tem poder legislativo próprio? Tem. Tem poder judiciário próprio? O único que não tem poder judiciário próprio é o município. Tem no Distrito Federal, tem o da União, que é a Justiça Federal, e tem a dos Estados-membros. Então parece coisa boba, mas ele tem autonomia. Está quase tudo correto. Se ele tira o judiciário ali, estava perfeito. Então o único que não tem judiciário próprio é o ente federativo município. Correto? Então muito boa essa questão aqui. Próxima questão. No que se refere à organização política e administrativa do Estado, julga o próximo item, com situação hipotética. Olha só. O Estado de Minas Gerais editou norma geral sobre matéria de competência concorrente, ante a ausência de norma geral editada pela União. Todavia, meses depois, a União promulgou lei estabelecendo normas gerais acerca da matéria. Assertiva. Nessa situação, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrária à lei federal. Moçada, questão extremamente importante, que eu trabalho com vocês de forma até exaustiva, é uma aula pesada, é uma aula desgastante, uma aula cansativa sobre competência constitucional, competência dos entes federativos. É desgastante, eu canso, o aluno também cansa, que é cheio de detalhe. Esse é um tema que eu falo, eu não abro mão de trabalhar. Um que eu não trabalho com vocês em sala de aula, direitos sociais. Mas direitos sociais sempre cai, sim, mas com uma breve leitura você acerta a questão. Mas eu tenho que saber o conteúdo daquelas questões sobre os direitos sociais. Você vai estudar isso, né, o conteúdo de forma aprofundada no direito do trabalho. Eu não sei nada de direito do trabalho. Então, uma simples leitura por constitucional basta. Se vai ser TRT, vai ter muito direito do trabalho. Você tem que aprofundar mais, mas na matéria de direito do trabalho. Se vai fazer TRF, não vai aprofundar nada. Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Agora, aqui não tem como. Gente, é só ler os artigos 20, 21, 22, 23, 24 que você acerta. Você pode acertar, mas no chute. Tá? Aqui trata-se sobre a questão da competência, mais especificamente aqui sobre o artigo 24 e os parágrafos. O mais importante aqui é você ler o caput do 24 e os parágrafos. Tá? O 22, alguns incisos, mais o parágrafo único. Então, são dicas pontuais que eu vou passar para vocês na nossa maratona em cima de exercício. Por que esse item está correto? Porque a competência concorrente é aquela competência lado a lado.
compete concorrentemente à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. E aí elenca lá vários incisos de matérias que podem ser trabalhadas. E nos parágrafos fala o quê? Que caso, né, a União não edite a norma geral, porque ela só pode dar a norma geral, o Estado tem a competência legislativa plena. Aurélio, mas para editar a norma geral? Não, para editar a norma geral não, porque isso é competência apenas da União. Legislar naquilo que for do seu interesse. Ele edita a sua norma, já que a competência é concorrente, já que a competência é lado a lado. Tá? Então ele edita a sua norma. Se posteriormente a União editar a norma geral, cuidado, muito cuidado, aqui foi mais claro nessa questão. Não vai suspender, né, automaticamente a lei estadual. Por quê? Olha, mas eles são duas leis sobre o mesmo tema. É sobre o mesmo tema, mas não é sobre o mesmo assunto. Tema, direito tributário. Código Tributário Nacional tem a legislação estadual sobre tributo. Temos a legislação municipal sobre tributo. Não vai ser um novo Código Tributário. A legislação não vai ser igual. Tá? Então, sobre aqueles temas ali, né, vão ser o mesmo. Direito penitenciário, urbanístico, mas cada um tem a sua peculiaridade. A União compete legislar sobre norma geral. O Estado, regional. O Distrito Federal, regional, mas local, e o município, local. Estou trabalhando aqui, gente, de forma mais rápida, né? Porque isso aqui, só isso que eu estou falando com vocês é quase 1 hora para trabalhar. Tá? No curso a gente vai separar aulas específicas para isso e tal, mas aqui para você ter uma visão como é cobrado na CESP. Aqui era necessário você saber os parágrafos, são 4 parágrafos do artigo 24. Sabendo que o Estado pode editar, mesmo que não tenha a norma geral, né, já era um bom caminho para você. E se posteriormente for editada a norma geral, né, só vai suspender a eficácia, não é revogar, tá? Só vai suspender a eficácia de dispositivos dessa lei estadual se tais dispositivos forem contrários à norma geral. Se eles não forem contrários, né, se eles se complementam, que é o objetivo dessa competência concorrente, não tem problema algum. Tá? Então, neste caso aqui, a nossa questão, nessa situação, a lei estadual terá sua eficácia suspensa naquilo que for contrário. Então, essa assertiva aqui está correta. No caso, meus caros, nesse breve encontro que eu tive para apresentar, né, o nosso curso Maratona, focado especificamente aqui na CESP, é porque eu fui mais sucinto, né? Escolhi algumas questões, vocês viram, 2008, Organização Político-Administrativa, 2016, Organização Político-Administrativa, Direitos Fundamentais, Constituição é a mesma. Os assuntos estão aí e vão sendo cobrados. Lógico, aí com um grau de dificuldade maior, com alguma inovação, principalmente jurisprudencial. Então, a CESP exige esse raciocínio, tá, do aluno. Daí, acredito eu, a importância de um estudo mais verticalizado. É uma questão de estratégia para a gente poder fazer uma boa prova da CESP. Enfim, meus caros, né, eu agradeço, né, que vocês tenham assistido a aula, que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso para todos vocês. Espero vê-los no curso, né? Fazer o nosso curso do Maratona aí, professor Paulo, professora Júnior, professor Macarrão, entre outros, trabalhando essas matérias mais importantes aí de concursos públicos, que teremos alguns concursos públicos no ano 2017. Não desanime, né? Isso não é papo de professor de cursinho, não. Se você, vou abandonar, vou fazer só na reta final, infelizmente, alguém tem que dizer para você, não vai dar. Então, continue firme nos seus estudos, e quando sair o edital, aqueles que estão lá desanimados, eles já foram para trás da fila. Você continua na fila, correto?
Então um abraço para vocês, quem quiser pode me adicionar lá no Facebook, Aurélio Casale de Moraes, eu também estou no Instagram, Aurélio Casale D. Tá? E estou aí para a gente tirar dúvida, aceito sugestões, críticas, correto? Meu amigo, um abraço, né? E até o nosso próximo encontro.